Senhora presidente. É inscrito, senador Álvaro Dias. Obrigado, senador. Com a palavra, senador Agripino Maia. Senhora presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Senhora presidente, hoje à tarde, dando sequência aos trabalhos do julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator Lewandowski inicia a leitura do seu voto. É uma etapa importante no julgamento que está sendo acompanhado pelo Brasil inteiro, mas que me traz à tribuna hoje para falar sobre o significado mais amplo desse julgamento do Brasil no plano internacional. Eu tenho andado muito, senhora presidente, e tenho ouvido opiniões as mais diversas sobre aspectos do julgamento. Já houve até quem me dissesse: não tem cabimento a televisão transmitir na íntegra as sessões do Supremo Tribunal Federal, como que inibindo ou constrangendo os ministros. Eu já ouvi de gente consciente esse tipo de observação. Já ouvi até gente importante dizer: na Suprema Corte dos Estados Unidos, os ministros não se deixam nem fotografar. Eu não quero tecer comentário sobre o que eu vi, mas quero dizer que não concordo em absoluto com esse tipo de comentário ou consideração, até porque a democracia pressupõe a liberdade de opinião e o respeito às posições. Transparência é pré-requisito de democracia madura. O direito à opinião, mesmo vigiada, é um preceito democrático pelo qual devemos zelar. Até porque o que se passa naquele plenário, no dia seguinte está nas manchetes de jornal, na capa das revistas e nas manchetes internacionais. O que acontece neste momento, e é preciso que fique claro para todos nós. 32 pessoas que compõem o núcleo do que foi o governo do PT num dado momento estão em julgamento. 32 pessoas por crimes que vão do peculato, a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas, a prevaricação, a formação de quadrilha, a corrupção ativa e passiva e a gestão fraudulenta. Veja, Vossa Excelência, o elenco de delitos praticados. 32 pessoas com um elenco de delitos dessa natureza. Há conflitos de opiniões? É normal que exista entre ministros. O que vai prevalecer no julgamento? A força dos argumentos, as evidências. As evidências, na minha opinião, são muito fortes, mas quem vai votar são os ministros, e deixa que eles trabalhem com as evidências e que produzam, aí sim, aquilo que deva ser justo. Na minha opinião, eu tenho uma opinião. Ser justo no julgamento é passar de vez a página da impunidade nesse país, que está contaminando a sociedade e indignando a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse caso Mensalão já se arrasta há muitos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, presidente, que a impunidade, no caso dos envolvidos no Mensalão, gerou muitos filhotes. Muitas pessoas se encorajaram a praticar o delito porque não viram a punição ser aplicada aos que denunciaram ou aos denunciados no caso do Mensalão. Basta, chega, é preciso que haja um fim. E que haja, é o que o Brasil espera, o fim da impunidade. Mas essa é uma tarefa dos ministros do Supremo. Eu tenho o direito à livre opinião e a manifesto. E respeito à independência dos ministros do Supremo, que eu tenho certeza que saberão julgar o caso com técnica e com entendimento do que a sociedade exige. Não é o que ela deseja, é o que ela exige. O Brasil é um país cuja democracia está evoluindo. Nós estamos num fio de navalha, num gume de navalha. Se não houver a condenação, essa é a minha opinião, a justiça brasileira como um todo vai ficar sob interrogação. Toda ela. Se houver a condenação, o Brasil vai adiante, vai à frente.
Agora, isso é o que nós brasileiros achamos. Mas é preciso que se compreenda que esse assunto do mensalão não é apenas um assunto que está mobilizando a atenção do Brasil nesse mês de agosto a se alongar pelo mês de setembro. Esse julgamento está colocando o Brasil no plano internacional sob julgamento. Eu posso dizer isso e preciso, para dizer isso, mostrar o que é que estão falando do julgamento do mensalão lá fora. Nós esperamos virar a página da impunidade dentro do Brasil, para que o Brasil vire uma democracia madura. Mas o que é que os espanhóis estão pensando? Presidente Ana Amélia, curiosamente, uma das referências na imprensa internacional está exatamente na Espanha, e o jornal é o El País. Um jornal que é lido na Espanha e no mundo inteiro pela qualidade de sua formulação, pela qualidade dos jornalistas que ali escrevem suas opiniões ou suas matérias. O que é que El País fala, e eu me dei ao trabalho de compilar recentemente manifestações dos jornais mais importantes do mundo sobre o momento presente do Brasil, no caso do julgamento do mensalão. O El País, lá para as tantas, diz: uma sentença exemplar, além de macular o legado de Lula, contribuiria para enfraquecer a arraigada cultura da corrupção e da impunidade dos poderosos no Brasil. Quem diz isso não é nenhum brasileiro. É um jornalista que escreve no El País da Espanha. Eu vou repetir porque é forte. Uma sentença exemplar, além de macular o legado de Lula, não vai aqui nenhum preconceito contra Lula, é um espanhol que está escrevendo para um jornal de prestígio internacional. Contribuiria para enfraquecer a arraigada cultura da corrupção e da impunidade dos poderosos no Brasil. Muito forte. O que diz o Le Monde? O Le Monde francês, um jornal secular de tradições, de combate, de luta. Eu leio. A esquerda brasileira parece não ter aprendido nada substantivo com o mensalão. A questão, além de financiamento de campanha, era o tipo de aliança formada pelo PT. Já é um outro enfoque, uma outra compreensão e uma outra abordagem, mas muito consciente do que está ocorrendo neste momento com o julgamento do mensalão. Escrito no Le Monde, lá na França. O que escreve na Inglaterra a revista The Economist? O principal efeito do julgamento será acabar com a cultura do Brasil de impunidade para os poderosos. Veja como isto perpassou para o exterior. Em todas essas citações, essa máxima, este pensamento da impunidade para os poderosos está presente de uma forma ou de outra. Vamos à frente. O que diz o mais importante, o mais comentado jornal da Inglaterra, The Guardian? A corrupção não é novidade no Brasil, mas com um caso tão grave sendo levado a julgamento, acende-se uma esperança de que algo mude. Não é o seu Zero Hora, não é o meu Novo Jornal, não é o Globo, não é a Folha de São Paulo, é o The Guardian da Inglaterra que está dizendo isso, como disse, coisa parecida, o The Economist. O que diz a cadeia CBS dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo? Cadeia de televisão. O julgamento do STF também está sendo saudado como um sinal de saúde política em um país onde o serviço público tem sido marcado por corrupção e impunidade. Veja que severidade da afirmação. Que coisa dura, como estão tratando o Brasil de forma dura, mas infelizmente verdadeira. É o mundo que está se referindo ao Brasil. É o mundo que está... O Brasil está em xeque. Nesta hora o Brasil está em xeque. O que diz a BBC da Inglaterra? Enquanto o PT e os aliados estão no banco dos réus, as alegadas práticas corruptas lançam uma luz negativa em todo o sistema político brasileiro. Claro,
Como não tem impunidade, há um nivelamento por baixo, são todos corruptos. Por isso é que a nós interessa que haja um julgamento e a imputação de culpa a quem tem culpa, para que quem não tem culpa possa andar como eu ando, de cabeça erguida, por toda parte desse país. E ele vai ao ponto. E quem vai não é o Jornal do Comércio de Pernambuco, é a BBC da Inglaterra, ouvido no mundo inteiro. O que diz a CNN dos Estados Unidos? O julgamento deve durar 1 mês e pode manchar o legado do Partido dos Trabalhadores e de Lula antes das eleições municipais. É um comentário. Pode, não posso afirmar, pode também não manchar. Mas é a CNN quem está falando. O que diz a Bloomberg dos Estados Unidos? Isso vai provocar uma revisão histórica do governo Lula e pode acabar com sua imagem como um semideus. Veja o que é que está falando o presidente Ana Amélia, a imprensa internacional, a percepção que eles têm. E não é uma notícia só. Todo dia saem notícias semelhantes nos órgãos de imprensa da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Itália. Eu fiz uma pequena coletânea dos Estados Unidos, do Japão, do mundo inteiro. O julgamento do Mensalão não é um julgamento que está atraindo a atenção só dos brasileiros. Está atraindo a atenção do mundo inteiro para uma nação chamada Brasil, que ou se penitencia agora ou vai ser uma republiqueta. Ou se penitencia agora ou vai ser uma republiqueta no contexto internacional das nações. O que diz o Washington Post dos Estados Unidos? O Mensalão é considerado o maior caso de corrupção da história do Brasil e seu resultado dará um sinal da saúde política num país onde os serviços públicos têm sido há muito prejudicados pela corrupção e pela impunidade. Veja a clareza com que eles percebem as coisas e escrevem lá fora. Só que o que eles escrevem é lido por milhões e é considerado por bilhões. E cabe a nós purgar e resolver esta questão e esta acusação. O que diz o nosso vizinho, La Nación, na Argentina, aqui do lado, em Buenos Aires? Quem seguramente não perderá nenhum episódio será Lula, fundador do PT, que em que pese não ser réu, tem muito em jogo. Aí vai muito da proximidade, do conhecimento da política brasileira, dos integrantes, dos protagonistas, do dia a dia da política. O que é que diz o La Nación? Quem seguramente não perderá nenhum episódio será Lula, episódio do julgamento. Fundador do PT, que em que pese não ser réu, ele já coloca a dúvida de ser ou não ser réu. Em que pese não ser réu, poderia ser. Tem muito em jogo. Eu trago ao Senado essas considerações porque o Senado está num recesso por conta das eleições municipais. Eu passo por Brasília. Eu me dei o trabalho de levantar essas considerações internacionais. Eu quero muito bem ao meu país. O processo do Mensalão está em julgamento. A controvérsia está posta. Algumas pessoas pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas o que é fato é que esse Brasil está, neste momento, sendo passado a limpo para os brasileiros e para o mundo. Neste momento, o nosso Brasil está sendo passado a limpo para nós brasileiros, mas também para o mundo. Se nós queremos ser uma economia respeitada, uma sociedade respeitada e justa, nós estamos num ponto de inflexão. Nós temos, nesse momento, que dar um exemplo. Não é um exemplo para dentro, é um exemplo para dentro e para fora. E cabe a nós, políticos com responsabilidade, dar o grito de alerta e fazer aquilo que falam lá fora conhecido aqui dentro. Muito obrigado, presidente.